Vamos fazer a leitura de alguns textos da Palavra de Deus, meus irmãos. Vamos ler João, capítulo 6. Os irmãos vão notar que desde do primeiro sermão pregado pelo pastor Abraham, até aqui, nós sempre usamos nessas pregações João capítulo 6, porque há tantas informações preciosas sobre o poder de Cristo para salvar que realmente precisamos refletir bem nesses versículos. João capítulo 6, 39, verso 39 e 40. Depois vamos para Romanos. Aliás, vou ler do versículo 38 até o 40. João capítulo 6, do verso 38 ao 40. Que diz assim: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos agora para a carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 8, e vamos ler do versículo 28 até o 39, até o finalzinho. Amém? Diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que o condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Este é o principal texto de nossa reflexão nesta manhã. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, eu quero começar o sermão desta manhã, o último sermão nos chamados 5 pontos do calvinismo, não é? Vamos relembrar. Primeiro ponto, depravação total. Ouvimos a primeira pregação com o pastor Abraham, não é? Depois, eleição incondicional, quando eu preguei. Em seguida, expiação limitada ou eficaz, pastor Flávio pregou. E então eu preguei no último domingo sobre a graça irresistível. E concluímos agora com a perseverança dos santos. Este é o último ponto. Eu quero então começar com algumas perguntas, porque uma das características bem comuns a evangélicos, eu penso que todos aqueles que já andam há algum tempo, não é, nos arraiais evangélicos já aprenderam sobre isso. Então, são dizeres evangélicos, protestantes e até reformados, que é a convicção de que nós temos salvação em Jesus Cristo. Cristo nos salva. E até podemos dizer que temos certeza da salvação. Muitas vezes, meus irmãos, cristãos de outras denominações dizem que os evangélicos ou os cristãos que dizem ter certeza de sua salvação são arrogantes. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Então, como podemos ter certeza da salvação? Por isso eu pergunto,
para os irmãos, não é? Eu vou fazer algumas perguntas para os irmãos. Primeiro, você tem certeza, você que está aqui agora, você tem certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, se o Senhor te chamar, você estará com Ele no céu? Mas pergunto, se você tem essa certeza, eu perguntaria, e daqui a 20 anos? Será que você pode dizer hoje com certeza que daqui a 20 anos nada mudará? Que daqui a 20 anos, quem sabe? Olha, eu não sei o dia de amanhã, vai que eu me desvie. Vai que eu não queira mais a Cristo. Você consegue confirmar, não é? Consegue falar com convicção que nada mudará? Meus irmãos, se alguém ficou inseguro quanto a essas respostas, quanto ao que eu pedi aqui, sobre a certeza da salvação, e está pensando, mas eu tenho certeza da salvação, pastor, mas eu acho que eu não sei, daqui a 20 anos é muito tempo, eu não sei o que pode acontecer daqui para frente, eu não sei se eu vou resistir a todas as crises, eu não sei se eu não esfriarei de repente, eu não posso garantir que amanhã eu serei salvo, depois de amanhã, daqui a 20, 30 anos, se Deus me der vida. O quinto ponto da nossa doutrina da graça é justamente a perseverança dos santos. E o que significa? Simplesmente que os salvos por Cristo não perdem a sua salvação. Então poderia dizer já que seria uma inconsistência de nossa parte dizer, Cristo me salvou, mas daqui a 20 anos eu não sei, não. Ou ele salvou ou ele não salvou. Eu preciso ter convicção no que ele fez como uma garantia segura de que nada me separará. Nós acabamos de ler o texto de Romanos 8 e a certeza que o apóstolo Paulo ensinou à igreja aqui não é justamente para dar uma esperança que não pode ser alterada para os cristãos. A perseverança dos santos fala justamente sobre isso. Se Cristo nos salvou, somos salvos. Isso não pode ser alterado. Tá? Então não dá para mudar. Os crentes têm plena segurança em Cristo. Mas houve um tempo em que essa doutrina da igreja ela foi ameaçada. Essa segurança da salvação. Essa tranquilidade de que nós estamos guardados por Cristo. Veja, nós não estamos nos mantendo salvos. Não somos nós que nos mantemos salvos. Não. Se Deus faz bem assim, olha, eu vou enviar meu filho para fazer uma obra por vocês, mas a partir do que ele fez, fica por conta de vocês se manterem na salvação. Todos nós pereceríamos. Certo? Então isso dava segurança aos cristãos. Especialmente lá no final da Idade Média, no século XVI, quando eles aprenderam sobre a segurança, eles estavam em paz, seguros, e por isso que eles não tinham medo de nada, porque ninguém pode me separar do amor de Cristo. Mas houve um tempo, já no finalzinho do século XVI e começo do século XVII, em que essa doutrina tão amada pelas igrejas foi ameaçada. E sim, com esta afronta, certamente a convicção dos crentes no Senhor estava sendo questionada. Não é? Os arminianos, eles ameaçaram as doutrinas da graça. Eles atacaram frontalmente as doutrinas da graça. Imaginem se de repente, meus irmãos, perguntas como essas viessem na congregação e os irmãos começassem a se questionar. E aí, devemos ter ou não devemos ter certeza da salvação? Nós devemos dizer que somos salvos em Cristo ou não? Isso é garantia ou não? E alguns respondessem, aqueles arminianos respondessem, não, nós não temos segurança, nada está certo. Porque no fim o futuro está em aberto. Nada está certo. Não é? Não há verdadeira segurança. Então vamos começar justamente com essa pergunta e vamos buscar uma resposta para essa pergunta. A salvação pode ou não pode ser perdida? Não é? Perdemos ou não a salvação? Vamos ver o que os arminianos dizem. Eu já deixei aberto aí no capítulo 5 dos cânones. Eu vou na seção das heresias. É o capítulo 5, heresias. É só vou passar um pouquinho a página 64. Heresia de número 3. Heresia 3. Página 64, heresia 3. Nas traduções de duas pessoas aqui... não, estão todos com a mesma tradução. É isso. Acharam? Heresia 3, página 64. Diz bem assim. Olha o que os arminianos disseram. O que os arminianos falaram aqui.
Página 64, heresia 3. Isso foi aquilo que os arminianos falaram sobre a salvação e a sua segurança. Eles disseram bem assim: crentes verdadeiramente regenerados não só podem perder completa e definitivamente a fé justificadora, a graça e a salvação, mas de fato as perdem frequentemente e assim se perdem eternamente. Foi isso que eles disseram. Essas palavras são realmente pesadas. Eles falaram que crentes, isto é, verdadeiros crentes, regenerados, não só podem perder completa e definitivamente a fé justificadora, a graça e a salvação, mas de fato as perdem frequentemente e assim se perdem eternamente. Foi o que eles falaram. Por causa da influência desses arminianos, porque percebam que o que nós ouvimos aqui, o que nós chamamos de heresia, é algo que nega completamente o que a Escritura está dizendo sobre a salvação. Rouba totalmente a segurança dos crentes. Então, por causa da influência desses arminianos, não é, espalhada por várias denominações cristãs, e aquelas denominações mais carismáticas que se espalharam mais rápido com o método de crescimento de igreja, essa filosofia, essa mentalidade realmente chegou aos corações daqueles que se chamavam de cristãos. E todos começaram a entender que a salvação poderia ser perdida. Que nós não tínhamos segurança de verdade e, portanto, deveríamos nos esforçar para manter ou para alcançar a salvação. Não é? Então, já havia esse pensamento que já era comum na Igreja Católica Romana. A mudança de paradigma, a redescoberta da Escritura Sagrada, o voltar para a sã doutrina, foi a libertação para o povo na Idade Média. No fim da Idade Média, aliás, na Renascença. Não é? E os arminianos estavam retrocedendo, levando as pessoas mais uma vez a esse cativeiro de fazer para manter a salvação. Não é? Então, essas influências, meus irmãos, levaram cristãos a pensarem na salvação como uma salvação meia boca. Tá? Uma salvação frágil que pode ser perdida, facilmente perdida. Pensem sobre isso, meus irmãos. Devemos crer num Salvador que não salva realmente? Ou numa salvação que é tão frágil assim? Pois foi isso que os arminianos ensinaram e continuam a ensinar ainda hoje. Crentes verdadeiramente regenerados não só perdem completamente, definitivamente a salvação, a graça e a justificação, mas realmente eles se perdem eternamente. Agora eu pergunto, porque eles falam sobre crentes verdadeiramente regenerados. O que é a regeneração? Para entendermos o que eles estão dizendo que nós perdemos. O que é a regeneração? Em resumo, a regeneração é a ressurreição espiritual. É aquilo que Paulo fala, por exemplo, que é a nova vida em Cristo. Não é? Segundo aos Coríntios 5, verso 17, isso está escrito bem assim, esse texto todo mundo já ouviram, todos já ouviram, já leram. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, a regeneração é uma nova vida que Deus nos dá. Não é uma nova vida que nós alcançamos, Deus nos dá. A heresia arminiana, então, é um jogo de vivo ou morto. Porque se a regeneração é uma ressurreição espiritual, ou seja, estávamos mortos em delitos e pecados, nascemos assim, e Ele nos regenera, nos dá uma nova vida, nos ressuscita espiritualmente, a heresia arminiana ensina que, na verdade, a regeneração, a salvação, é um jogo de vivo ou morto. Apenas um jogo, de bem me quer, mal me quer. Não é? Quando eu era um novo convertido, um jovenzinho na igreja, era isso que eu ouvia o tempo todo, inclusive com ameaças. Cuidado, não é? Para você não ficar com um pé na igreja e outro no mundo. Havia ameaças, não que não devemos ouvir exortações, sempre temos que ouvir exortações, mas nunca se fala com o povo, com a igreja, não é? Naquele tom de condenação. Quando um pastor prega para a igreja, ele não ameaça a igreja com o inferno, dizendo, vocês vão para o inferno. Não! Ele exorta a igreja como a igreja de Cristo, santa, amada, eleita, salva.
e exorta para que a igreja não viva imitando o mundo, mas imite seu Criador, imite o Salvador, e não ameaçando a igreja com o inferno. Quem tem que ter medo do inferno são aqueles que não creem em Jesus Cristo, mas não o povo de Deus. A regeneração é a nova vida. Se podemos, por nosso livre-arbítrio, ir e voltar, então realmente estamos brincando de vivo ou morto. Vocês sabem daquela brincadeira, né? Vivo, morto, aí você abaixa. Vivo, morto. Se a pessoa levantar na hora errada, ih, saiu. A salvação não é assim. Deus não está brincando com a gente. Não é isso. Não é? Então poderíamos trocar esse termo de vivo ou morto para regenerado, não regenerado. Regenerado, ou então salvo, condenado. Salvo, não é um jogo, irmãos, não é uma brincadeira. Eles tornam, não é, a salvação nisto. Agora eu vou ler a refutação. O que é que os reformados responderam a esta heresia? Logo em seguida. Tem a heresia 3 e embaixo logo a refutação. Não é? Que diz assim: esta opinião, prestem atenção, esta opinião invalida a graça, justificação, regeneração e contínua preservação por Cristo. Ela é contrária às palavras expressas do apóstolo Paulo, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5, versos 8 a 9. É contrária ao apóstolo João, que diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. 1 de João, capítulo 3, verso 9. Também é contrária às palavras de Jesus Cristo, que diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, não é? Eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Essa foi a resposta reformada. Uma resposta inteiramente bíblica. Esta opinião, então, dos arminianos, esta heresia, invalida a graça de Deus, invalida a justificação, a regeneração. Ou seja, acreditar nisso é o mesmo que dizer que Cristo mentiu. Uma pessoa que está dizendo que quem foi salvo pela graça de Cristo pode perder a salvação está chamando Cristo de mentiroso. É por isso que lá no século XVII, as heresias arminianas não foram tratadas como meros erros teológicos. Porque isso aqui não é brincadeira, não. Você tenta imaginar o impacto no coração das pessoas que estão ouvindo essas palavras. Ah, então quer dizer que Cristo não pode garantir que eu sou salvo realmente? Quer dizer que ele prometeu algo que não vai se cumprir? Pense no impacto, meus irmãos. Quem está dizendo isso está chamando Cristo de mentiroso. Não é? Nós acabamos de ler o que a própria refutação reformada, não é, diz. E como cita a Escritura, Cristo disse: dou-lhes a vida eterna, ou seja, as suas ovelhas nunca perecerão, jamais perecerão. Não há ninguém que possa tomá-las de minhas mãos. Eu pergunto, Cristo mentiu quando ele disse isso? Bem, se a regeneração ela pode ser anulada, então não é uma nova vida fake. É uma nova vida que, na verdade, é um conceito filosófico, não é a verdade. Se a salvação pode ser perdida, Cristo mentiu e não pode dar garantias para o seu povo. Não pode. Ele não pode garantir que nós chegaremos até o final. Porque no fim vai depender de mim, entende? E se depender dos meus esforços, eu estou perdido. Se ele não pode me garantir, ele não é Deus. O que Deus não pode fazer? Me diga. Ele é Deus. Se ele não pode garantir isso, que Deus é esse? Não é? Ele não tem poder para salvar quem ele disse que salvou? Para garantir a salvação? Se for assim, meus irmãos, nosso Cristo, ele está no mesmo nível dos heróis, não é? Dos grandes líderes pagãos. Dá no mesmo crer em Cristo, crer em Hare Krishna, crer em qualquer outra coisa, em qualquer outra religião, outro líder. Dá no mesmo ser cristão e ser budista, não vai fazer diferença nenhuma. Se ele não pode salvar de verdade.
Eles disseram também na heresia 5, eu só vou citar aqui, observe o que eles falam na heresia 5, observe, olha. Sem uma revelação especial, não podemos ter nesta vida nenhuma certeza da perseverança futura, da preservação futura. Heresia 5. Isso é pesado, veja. Sem uma revelação, então nós estamos aprendendo na palavra de Deus que temos segurança da salvação. Mas os arminianos disseram, sem uma revelação especial, não podemos ter nesta vida nenhuma certeza da perseverança futura. Lembra do que eu perguntei no começo? Vocês são salvos? Se vocês morrerem hoje, vocês vão para o céu? Sim. E daqui a 20 anos? Para eles, não se pode ter certeza quanto ao futuro. Foi o que eles ensinaram. Mas a doutrina reformada não é assim, não. Agora sim, vamos para o artigo de número 9, na página 60. Artigo 9 nos fala sobre a certeza da preservação. Artigo 9, a certeza da preservação, que diz assim, ouçam, os crentes podem estar e estão certos da preservação dos eleitos para a salvação e da perseverança dos verdadeiros crentes na fé. Esta certeza está de acordo com a medida de sua fé, pela qual eles creem, com certeza que são e permanecerão verdadeiros e vivos membros da igreja e que têm o perdão dos pecados e da vida eterna. E a vida eterna, na verdade, né? Então, a doutrina reformada nos ensina um caminho diferente. Então, lembra do que eu perguntei no início? O crente pode ou não pode perder a sua salvação? O crente pode ter certeza de sua salvação? Sim, meus irmãos. A resposta bíblica é sim. A lógica arminiana é que é não. Porque essa lógica é uma lógica mundana, onde não há certeza, onde não há consolo. Hoje podemos dizer que somos salvos, mas amanhã tudo pode mudar pela lógica arminiana, mas pela palavra de Deus nada pode ser mudado. Nós lemos em Romanos 8, quem pode nos separar do amor de Cristo? Me diga, quem? Quem? Alguma coisa que existe que pode anular o que ele fez? Que pode me afastar do meu Salvador, porque ele me toma nas mãos como sua ovelha. Alguém pode me roubar de suas mãos? Paulo está dizendo não, não há nada que separe. Nada. Ou seja, pensar como um arminiano, eu poderia resumir assim, é uma inconstância constante. Ou seja, eles abraçam realmente isso com firmeza, um tipo de fé contrária. Não naquilo que a Bíblia ensina, mas é um tipo de segurança na insegurança. Ou seja, eles estão seguros que não têm segurança. Isso não faz sentido, irmãos. Essa não é a salvação que a Bíblia ensina. Não é? A palavra do Senhor é muito clara. Contrário a tudo isso, nós podemos confiar na salvação e sim, podemos ter certeza de nossa salvação e que, se formos salvos por Cristo, Cristo mesmo nos preservará na salvação. É Ele quem garante isso. Isso não é presunção nem arrogância reformada, mas é fé, fé verdadeira. Eu posso aqui lembrar os irmãos do nosso catecismo, lá no início, Dia do Senhor 7, só ouçam, Dia do Senhor 7, pergunta 21. Lá nós aprendemos o que é a verdadeira fé. A resposta, a verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. É também, ouçam essas palavras com atenção, é também a firme certeza de que Deus garantiu, não só aos outros, como também a mim, não é? Perdão de pecados, justiça eterna e salvação. Ele garantiu, por pura graça, e somente pelos meus méritos? Não, somente pelos méritos de Cristo. É os méritos dele, não são os meus. O Espírito Santo realiza essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Quem nos dá essa convicção é Ele. Como é que pode um homem ou homens com suas filosofias nos roubar isso?
Ora, a salvação então não pode ser perdida. É o que a Bíblia ensina. Mas podemos perguntar também, por que a salvação não pode ser perdida? Nós já temos a resposta. Mas é bom para nós acentuarmos ainda mais o que a Escritura ensina. E agora eu quero que os irmãos prestem mais atenção, porque eu vou estar citando. Então, como são muitos textos, não precisam acompanhar na leitura, mas só ouçam, tá? Não é? A resposta, por que a salvação não pode ser perdida? Por causa da palavra de Deus. Por causa do que ele prometeu. Então lemos em João 5,24, ouçam com atenção. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Pela lógica arminiana, pode-se passar da morte para a vida e da vida para a morte. Vivo ou morto. Lembra? Vivo ou morto. Não é pelo poder do livre-arbítrio. Mas Cristo disse, quem crê tem a vida eterna. O que vale mais, meus irmãos? As palavras dos homens ou as palavras de Cristo? No que nós reformados estamos firmados? Nas palavras dos homens ou nas palavras de Cristo? É até engraçado, sabe o quê? Na internet, os irmãos vão... Se alguém pesquisar algum dia, pode achar um vídeo de um certo homem ensinando a diabólica predestinação calvinista. Eu dou risada, porque eles estão achando que calvinismo, esse negócio de calvinismo, esse apelido pejorativo que deram a nós, não é? É simplesmente a filosofia de um homem. Não, isso não tem nada a ver com o que ele pensou. É a Escritura. Nós estamos lendo na própria Bíblia essa verdade. Quando eu me tornei um cristão consciente, eu não conhecia Calvino, não tinha lido nada a respeito dele, eu só estava lendo a Bíblia. Ela está dizendo isso. Como é que alguém pode tirar isso da minha cabeça agora? É a Bíblia dizendo. Certo? Continuando. Nós sabemos qual é a vontade dos arminianos, não é? Pelos seus escritos, que é pregar uma insegurança de salvação e atacar ferozmente a obra de Cristo. Porque é isso que é o resultado de você negar a segurança da salvação. É você dizer, no fim, que Cristo morreu por nada. Porque a morte dele não salva ninguém. No fim é isso. Certo? Mas o que Deus diz? Qual é a vontade de Deus? João 6, 39 e 40. Já lemos sobre isso. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Não é? A vontade de Deus o Pai é que Cristo não perca nenhum dos que o Pai lhe deu. Aí vem a pergunta: Cristo é fraco? Cristo é incompetente ou incapaz de sustentar as suas ovelhas? Porque se eu disser que eu perco a salvação, que se verdadeiramente eu crer no Senhor e mesmo depois disso perder a salvação, então eu estou também confessando que Cristo não é capaz de me manter salvo, de que Ele não é forte o suficiente, de que os meus pecados ou a minha vontade supera o poder de sua obra. Essa é a consequência lógica, meus irmãos. Aprendemos também, por exemplo, em Romanos 14, quando Paulo fala sobre a vida cristã, a interação dos membros da igreja, as fraquezas dos membros da igreja. O que ele fala em Romanos 14, verso 4, é justamente isso aqui: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. O Senhor, veja, nunca está sendo dito na Bíblia, eu sou poderoso para me manter salvo. Não, o Senhor é poderoso para sustentar os seus servos. É o que a Bíblia diz. Vamos a mais expressões da base para a perseverança dos santos na palavra de Deus. Por exemplo, 1 Coríntios 1, versos 8 e 9, nos diz assim: o qual também vos confirmará até o fim. Vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que palavra de consolo, meus irmãos. O que Paulo está dizendo? Veja, ele vos confirmará até o fim. Que fim é esse? Quando Cristo voltar. É uma segurança daqui até aquele grande dia. É o que está sendo dito aqui, não é? E ele continua dizendo: fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel. Deus nos confirmará até o fim, não é? Ele prometeu que nunca iria nos deixar, porventura,
Não foram as palavras de Cristo aos seus apóstolos antes de subir aos céus? Não é? É o que nós lemos em Mateus 28, verso 20. Cristo diz a seus apóstolos isso. A seus discípulos ele fala: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Também é o próprio propósito da eleição. Efésios 1, verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Até mesmo Judas, meus irmãos, irmão de Tiago, falou sobre essa certeza. Judas, no verso 24, lemos bem assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, ouçam, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Guardados em Jesus Cristo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Que Cristo, ele é poderoso para nos guardar dos tropeços e nos apresentar em exultação imaculados diante de sua glória. Então, não é uma certeza reformada apenas, meus irmãos. Os apóstolos ensinavam isso. E eles acreditavam nisso também, porque é a verdade. O apóstolo Paulo fala da sua segurança. Ele mesmo, segundo Timóteo 1, verso 12, ele fala bem assim: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo, de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que depósito é esse? Depósito da fé, até aquele dia. Ele tinha essa segurança também. Eu sei em quem eu tenho crido. E sei que ele, não eu, ele é poderoso para me guardar até aquele dia. Não é? Ou seja, temos razões bíblicas suficientes para acreditarmos que a salvação que Cristo nos deu não pode ser perdida, não pode ser tomada de nós. Porque não depende de nós. Não fomos nós quem alcançamos essa salvação, meus irmãos. Ele nos salvou. Nossa salvação não é fruto de nossos esforços. Não é. Ou do bom uso de nosso livre-arbítrio. De jeito nenhum. Só Cristo pode nos libertar do cativeiro do pecado. Eu pergunto, por que ele liberta? Porque éramos escravos. Por isso que ele nos liberta. Nós não nascemos livres, como os pelagianos ou os arminianos dizem. Mas o que diriam os arminianos? Não é? Mas não há tantas pessoas, esse seria o argumento. Mas peraí, o senhor está falando que a salvação é segura, a salvação não se perde, eu posso confiar hoje, daqui a 20 anos, nada pode alterar o que Cristo fez na cruz por mim, a obra dele me garante. Mas não há tantas pessoas que vão para a igreja, aceitam a Jesus num apelo, participam, ajudam, tornam-se até obreiros, cooperadores, diáconos, presbíteros, até pastores. De repente esmurecem, saem da igreja e nunca mais voltam. Não há esse tipo de pessoas também. Isso não é uma prova de que perdemos a salvação, de que podemos perder a salvação. E o que dizer de Judas, o Iscariotes? Judas. Ele não esteve com Jesus. Ele não fez parte do ministério apostólico. Isso não seria uma prova que nós perdemos também a salvação? Podemos perder? Aí eu responderia a quem questiona isso: calma, não é? Relaxa, a Bíblia também dá resposta para isso. João 17, verso 12. O que é que Cristo está dizendo aqui? Na sua oração sacerdotal ao Pai. O que ele está dizendo? Ouça, meus irmãos. Quando eu estava com eles, está falando dos discípulos, dos apóstolos, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, certo? Olha o que Cristo fala: e nenhum deles se perdeu, exceto, eita, ele vai citar uma exceção agora, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Cristo é categórico aqui, meus irmãos. Ele deixa claro, para não termos a menor possibilidade de errar, que nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Para quê? Quem é o filho da perdição aqui? É Judas. Para quê? Ele fala, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja,
O porquê Judas se desviou do ministério apostólico está na soberania de Deus. Né? Ele foi levantado para isso mesmo, assim como o faraó o foi para que o poder de Deus se revelasse nele também. Desse mesmo jeito, ou seja, pela soberania de Deus. E ainda mais, o apóstolo João, que estava com eles, o apóstolo João, não é, que viu Judas traindo a Cristo, esse mesmo João, disse mais tarde às igrejas, 1 João, capítulo 2, verso 19, ele fala bem assim: eles saíram de nosso meio, sobre pessoas que se desviam, que saem, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. É o que a Bíblia diz. Meus irmãos, nós não podemos perder a salvação, porque quem garante a salvação é Deus. É Deus. Esta é a razão, o Senhor. Essa certeza não vem de nós, de nossos méritos, não vem de uma revelação especial. Percebam que na heresia 5, os arminianos disseram: não há como ter certeza sem uma revelação especial. Quando eles disseram isso, a ideia deles era um tipo de revelação à parte da Escritura. Talvez algum tipo de experiência mística, tipo Deus se manifestando misticamente para dizer uma revelação além da Escritura: eu vou te sustentar até o fim. Não. Isso é loucura. A revelação especial é essa aqui, ó. É a que Deus preservou para nós. Essa é a revelação especial. Só a Escritura. É o que temos que confiar, meus irmãos. Não é? É o que temos que confiar. Então, essa salvação vem de Deus, por meio do Espírito e da Palavra. Ele nos revela, Ele nos traz a revelação especial. E é o que lemos justamente no artigo 5, aliás, no capítulo 5, nós já estamos aqui, né? Prontos. E no artigo 10 dessa vez. Vamos ver o artigo 10 também, que é muito importante, na página 60 também. Artigo 10. Já lemos o artigo 9, que é a certeza da preservação. E agora o artigo 10, que fala sobre o fundamento da certeza de que os eleitos são preservados. Artigo 10, página 60. Que diz assim, vamos lá? Esta certeza não vem de uma revelação especial sem a palavra ou fora dela, mas vem da fé nas promessas de Deus, que Ele revelou abundantemente em Sua palavra para nossa consolação. Vem também do testemunho do Espírito Santo, testificando com o nosso espírito que somos filhos e herdeiros de Deus. E, finalmente, vem do zelo sério e santo dos crentes para uma boa consciência e para boas obras. E se os eleitos não tivessem neste mundo a sólida consolação de obter a vitória e esta garantia infalível da glória eterna, seriam os mais miseráveis de todos os homens. Bom dia. Fique à vontade. Bom dia, viu? Observem. Pensando, aqui são citados os textos, né? Podemos lembrar muito bem de 1 Coríntios 15, verso 19. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nós temos aqui, meus irmãos, a segurança. E depois de tanta segurança da salvação, ou seja, que Cristo está dizendo: eu não vou abandonar minhas ovelhas, eu não largo elas, ninguém pode tomar minhas ovelhas de mim. Se Ele nos salvou, então há salvação. E pronto. Alguém poderia então perguntar por conta disso: eita, pastor, depois de tanta segurança de dizer Cristo salva, e ninguém pode tomar a salvação que Cristo dá, então pode vir a pergunta: a segurança da eleição e da salvação não incentiva os cristãos a viverem de forma descompromissada? É o que eu sei que boa parte das pessoas perguntaria, não é? Ora, assim é muito fácil, pastor. É o que muitos diriam. É muito fácil. Não precisamos fazer nada, não é verdade? Nenhum esforço para merecer a salvação é necessário. Basta sentar e ficar esperando. Só isso. Havia uma frase que eu aprendi quando jovem cristão, quando iniciando a caminhada, não é? E ainda era um desses que são chamados de arminianos, né? Eu não entendia isso, na verdade, mas pensava assim também. E era algo que nossos amados líderes sempre diziam, sempre repetiam para nós, para nos estimular, por exemplo, a sermos mais ativos na igreja.
Eles diziam, não seja um crente 3S. Eu ouvi isso muitas vezes, né? Não seja um crente 3S. O que significa ser um crente 3S? Eles diziam, o crente que é salvo, sentado e satisfeito, né? Salvo, sentado e satisfeito. Ou seja, o tipo de crente preguiçoso e sem compromisso com a vida cristã. É assim que eles falavam, não é? Mas, meus irmãos, não podemos negar que nós somos pecadores. Devemos ter consciência de nossos pecados, pois claramente ainda resta mal em nós. Ainda resta mal em nós, nós nunca negamos isso. Por isso é que nós podemos clamar como Paulo em Romanos 7, verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? No Catecismo de Heidelberg também aprendemos isso na resposta à pergunta 126. Ainda resta mal em nós. E de fato aprendemos nos cânones de Dort, não é? No capítulo 5 e no artigo 4, não é? Sobre isso, que os eleitos podem cair em pecados sérios. Nós não negamos isso. Os eleitos de Deus podem cair em pecados sérios, seríssimos. Por isso, não é? Bradamos como Paulo, miserável homem que sou. Gememos em nós mesmos, como em Romanos 8 nos ensina, não é? Mesmo sendo as primícias do Espírito, os primeiros frutos do Espírito Santo, nós gememos em nós mesmos, aguardando a nossa redenção, a redenção do nosso corpo. Essa é a razão para não julgarmos irmãos que estão fracos. Porque não é assim. Se eu estou confiando na palavra de Deus, que Cristo elegeu, que Deus elegeu para a salvação, que salvou esses eleitos, e ninguém pode tomá-los de Cristo, então eu não posso, crendo nisso, tão facilmente dizer, eita, é um condenado, porque está fraco, ou porque de repente, veja, mesmo que a pessoa se desvie da igreja, veja, o que eu estou dizendo aqui, o indivíduo de repente, o irmão ficou tão fraco, que chegou ao ponto de se afastar da comunidade cristã. Mesmo isso entristecendo a igreja, meus irmãos, nós não podemos dizer jamais é um condenado, porque eu não sei. É um falso, eu não sei. João falou aquilo, mas como revelação. Quem sai do meio do povo de Deus não é do povo de Deus. Mas eu não tenho como garantir que quem está saindo não é um eleito de Deus, porque lá Deus pode tratar ele lá fora. Se ele é uma ovelha de Cristo, lá fora, Cristo vai tratá-lo e vai trazê-lo de volta, seja em nossa comunidade ou em outra, porque é a ovelha dele. Esse é o ponto. Então não dá para facilmente dizer é um condenado. Não, eu o chamei de irmão. Até que se prove ao contrário, se ele morrer rejeitando o evangelho até o fim, lá no futuro, quando Cristo voltar, ele vai dizer, mas eu não. Não é papel nosso dizer quem vai ser salvo, quem vai ser condenado. Nós apenas falamos o que a Bíblia diz, dizendo, é Deus quem está dizendo, é o Senhor quem julga, não eu, nesse sentido. Isso é muito importante para nós. Então, nós precisamos confiar nessa verdade. Não é? Se estamos pregando uma salvação segura, temos que ter cuidado para não ficarmos julgando os outros. Deus não permite que seus eleitos se percam. É o que lemos no artigo 5, no capítulo 5. E mais do que isso, é Cristo mesmo quem nos diz, no capítulo 10, versos 26 e 29 de João, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ora, com tamanha segurança, as pessoas não podem desejar viver no pecado, pensando, uma vez salvo, salvo para sempre. Então não importa o que eu faço, como eu vivo, eu posso ser um crente 3S, eu posso ser alguém que diga, eu sou salvo, sentado e satisfeito. Segundo a doutrina reformada, não. Nós não perdemos a salvação mesmo, mas, presta atenção nisso aqui, meus irmãos. Isso pode fazer sentido em mentes, essa desculpa para viver pecando, usando as doutrinas da graça, são desculpas de mentes desprovidas do conhecimento da verdade. Cristo disse que as ovelhas nunca perecerão. Nunca, nunca, nunca. Mas também disse que elas o ouvem e o seguem. Entendeu? O mesmo Cristo que está dizendo
ninguém toma as minhas ovelhas de mim. Está dizendo que as ovelhas dele ouvem a sua voz e seguem a Cristo. E aí podemos questionar quem está imaginando essas bobagens da Sagrada Doutrina Reformada. Ora, será que viver escravo do pecado, imitando o mundo, é seguir a Cristo? Será que não viver a vida cristã como ordenada na palavra e ser um negligente nessa vida cristã é ouvir o bom pastor e seguir os seus caminhos? É claro que não. Se não está ouvindo e não está seguindo, não é ovelha. É claro que para esses então que não são ovelhas, não tem garantia nenhuma. Mas as ovelhas têm garantia. Não é? Nossas confissões têm uma maneira bem interessante de falar sobre isso. Por exemplo, vamos ler agora o artigo 13. Artigo 13, que está na página 61. A certeza de que são preservados não leva ao descuido. Página 61, artigo 13. Então, veja, ter a certeza de que Cristo nos preservará não nos leva ao descuido. Diz assim, então. Vamos lá? Quando pessoas são levantadas de uma queda no pecado, começa a reviver a confiança na perseverança. Isto não produz descuido ou negligência quanto à piedade. Em vez disto, produz maior cuidado e diligência para guardar os caminhos do Senhor, já preparados para que, andando neles, possam preservar a certeza da perseverança. Quando fazem isto, o Deus reconciliador não retira de novo sua face delas por causa do abuso da sua bondade paternal. A contemplação dela é para os piedosos mais doce que a vida e a sua retirada mais amarga que a morte. E elas não cairão nos tormentos mais graves da alma. Ou seja, o que ele está dizendo? O que eles estão dizendo aqui? A vida daqueles que têm certeza de que estão salvos em Cristo e que nada pode mudar isso, não dá motivo para que eles vivam pecando. O nosso catecismo também tem uma maneira bem peculiar de falar sobre isso. Por exemplo, no Dia do Senhor 24, pergunta 64, lemos bem assim: esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? A resposta, não. E aí vem essa parte que eu acho fantástica. É impossível que os que são enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam fruto de gratidão. É impossível. Assim como é impossível, meus irmãos, que as ovelhas de Cristo não ouçam a sua voz e não sigam. Ou seja, se formos verdadeiramente salvos por Cristo, não ficaremos sentados. Não é? Pois Ele nos chama para caminhar com Ele. As suas ovelhas ouvem a sua voz. E nem ficaremos satisfeitos com a nossa própria vida, porque sabemos que somos pecadores, que não nos bastamos. Então esse negócio de crente salvo, sentado e satisfeito não existe. Isso aqui é um enganado. O nome desse aqui é enganado. Ele acha que está salvo, ele foi convencido intelectualmente disso. Como eu sei, ele está sentado e satisfeito. Ele não vive a vida cristã. Não é uma ovelha de Cristo. Não é uma ovelha de Cristo. A doutrina da perseverança dos santos, meus irmãos, a certeza da salvação em Cristo e da preservação não é para ficarmos confiantes em nós mesmos, nem para vivermos relaxados, mas para sermos consolados pelo Senhor Todo-Poderoso que nos salva. Que podemos concluir então, meus irmãos, que toda esta segurança não repousa em nós, não está ligada às nossas obras. Se dependesse de nós, nos mantermos salvos, certamente seríamos condenados, pois não conseguimos sustentar a salvação. Mas toda a nossa esperança repousa em Cristo. Quando eu perguntei no início, tem certeza da sua salvação? Tenho. Se morrer agora, vou para o céu. E daqui a 20 anos? E de repente algum irmão ficou, mas... Eita, aí eu não sei do dia de amanhã. Por que não sabe? Eu digo assim, por que você não confia? Por que você tem medo do amanhã? É porque talvez você ainda possa pensar assim: se eu não fizer por onde, como é que eu vou garantir que você é salvo? Não tem nada a ver com a gente não, irmãos.
São os méritos dele. É a obra dele. Entende? É por isso que nós podemos olhar para o irmão que está fraco. De repente, um membro da igreja, ele caiu num pecado terrível. Quando eu falo terrível, é porque tem um impacto público e social e moral não, mas psicológico, emocional muito forte. É algo chocante. Caiu. E a pessoa está ali derrotada. Não pode participar da ceia, está em disciplina, está desanimado, triste, chora todos os dias. Nós podemos olhar para aquele irmão ainda e dizer para ele, consolando esse irmão: meu irmão, mesmo que seja para estar aqui rastejando, chorando aos cacos, esteja, Cristo não abandona os seus. Nós podemos dizer seguramente isso. É para o nosso consolo. Nós não podemos nos tratar como se fôssemos descartáveis. É para o nosso consolo. Se Cristo nos salvou, somos salvos. Temos que confiar nisso. Eu não posso garantir que o irmão confiará nisso, mas eu preciso confiar nisso. Esse é o chamado para nós. Confiemos na palavra de Cristo. Então, a segurança está baseada na promessa de Deus. Ele prometeu isso. Ele prometeu. Então, eu sei que Ele é fiel para cumprir. Não tem nada a ver com minha força. A obra que Cristo realizou pelos seus eleitos, ela é suficiente. Suficiente para garanti-los até o final. Nós já lemos vários textos sobre isso, mas ouçam com atenção o texto de Hebreus 10, verso 14 e depois o verso 23. Ouçam com atenção. Porque com uma única oferta, está se falando do sacrifício de Cristo aqui, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Como é que alguém lê um texto como esse e ainda fala: eita, tem certeza de nada não, viu? Amanhã eu não posso dizer que vou para o céu não, que eu não sei. Cristo está dizendo, veja, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quem são aqueles que estão sendo santificados? Os membros do seu corpo, suas ovelhas, a igreja. E aí no verso 23, guardemos firme a confissão da esperança. Porque nós conseguimos nos aguentar? Não. Sem vacilar. Porque nós somos fortes? Não. Ele fala, porque quem prometeu é fiel. Essa é a razão. Né? 1 de Pedro 5,10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, não é? Vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É Ele, prometendo que vai fazer isso. Não é? Por isso, meus irmãos, podemos descansar na obra de Cristo, não é? E por isso que essa doutrina para nós é tão importante, tão rica, e por isso que os nossos amados irmãos reformados de 400 anos atrás não temeram, mas combateram essa heresia terrível que roubava a esperança dos crentes. Não é? Chegaremos porque Ele é fiel. Por fim, eu quero ler o artigo 8. Estamos concluindo então. O artigo 8 que fala sobre, na página 59, artigo 8, a perseverança dos eleitos é garantida por Deus triuno, pelo Deus triuno. Vamos ler esse artigo maravilhoso. Artigo 8, página 59, diz assim: não é por seus próprios méritos ou força, mas pela imerecida misericórdia de Deus que os eleitos não perdem a fé nem a graça, e nem permanecem caídos ou se perdem definitivamente. Se dependesse deles, isto facilmente poderia acontecer, e aconteceria sem dúvida. Porém, como depende de Deus, isto não pode acontecer de modo nenhum, pois seu decreto não pode ser mudado, sua promessa não pode ser quebrada, seu chamado, em acordo com o seu propósito, não pode ser revogado. Nem o mérito, a intercessão e a preservação de Cristo podem ser invalidados, e a selagem do Espírito tampouco pode ser frustrada ou destruída. É isso. Não é? Como é que se traduz isso na Escritura? Como é que nós podemos olhar para a Bíblia ensinando isso?
Filipenses 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Essa é a promessa. E então, temos o nosso texto de Romanos 8, o que nós já lemos no começo, versos 38 e 39. Por isso, eu vou ler um pouco mais. Observem. Romanos 8. Vamos ler só o finalzinho para lembrarmos de tudo que ouvimos na pregação. Romanos 8. Vamos ler do 36. Romanos 8. Romanos 8, do verso 31 até o 39. Vamos lá. Vamos ler com atenção aqui. Depois de falar sobre predestinação, no verso 30, verso 29, o que Paulo vai dizer aqui? Olha, a pergunta: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha que palavra. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Não é o que estamos falando sobre a doutrina da eleição, sobre perseverança dos santos? Quem? Será que a acusação do inimigo ou as filosofias tolas do mundo podem nos acusar de fato diante de Deus? É Deus quem o justifica. Quem nos justificou foi Deus, o Senhor. Deus nos justificou. Nós não alcançamos justiça. Verso 34. Quem é que os condena? Quem é que pode nos condenar? Os arminianos dizendo, perdemos a salvação. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Lembrando que nos versículos anteriores, fala-se sobre a intercessão do Espírito Santo e agora de Cristo. Certo? Continuando, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Aí podemos pensar, mas são as coisas presentes aqui do momento. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas por que Paulo fala que em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou? Porque não fomos nós que vencemos, meus irmãos. Não foi tipo, nós fizemos por merecer, mas ele venceu por nós e fez a sua vitória a nossa vitória. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Porque é algo garantido. Verso 38. E aí vem a certeza da nossa salvação. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, o diabo não pode nos afastar de Cristo, nem os principados, nem as potestades, e aí para quem estava com medo dos 20 anos, nem o presente, nem o porvir. Quem estava com medo dos 20 anos, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a doutrina bíblica da salvação. Venhamos em Deus, em Cristo, sermos consolados com essa verdade e andarmos firmes no Senhor, sabendo que o amor dele por nós é simplesmente incomparável. Ninguém pode quebrar isso. Amém?